12 lições que eu aprendi em 2025 e eu quero compartilhar tudo com vocês aqui. Sejam muito bem-vindas, meus amores. Esse vídeo é um pouco diferente, mas eu sou uma pessoa, gente, eu já falei aqui num vídeo que a gente não precisa errar para aprender. E esse ano foi um ano de muito aprendizado. Como eu sempre falo para você, gente, aquilo que é de ruim, a gente já está vivendo. O que a gente pode tirar disso? Lições para que a gente possa melhorar, crescer, amadurecer. No nosso processo, a gente não pode e a gente não precisa endurecer, mulher. E a gente costuma endurecer. Não, a gente precisa amadurecer. E como que a gente amadurece? Olhando para as circunstâncias, extraindo lições, aprendendo e não errando de novo, ou tendo prudência para não cair de novo nos mesmos erros. Primeira coisa que eu aprendi esse ano foi não suprir expectativas dos outros. Muitas das vezes a gente toma decisões, muitas das vezes a gente se posiciona, a gente faz ou deixa de fazer porque a gente quer cumprir a expectativa dos outros. O que é isso? Fazer aquilo que os outros esperam de nós. Isso é o maior erro da nossa vida. Então, quando a gente para e pensa, gente, pra quê? Qual o propósito disso? Eu vou fazer 40 anos no ano que vem. E pode parecer assim uma bobeira, mas eu tô muito reflexiva, porque eu penso assim, gente, eu vivi 40 anos. Olha o tanto de coisa que eu não fiz por causa da opinião dos outros, do que as pessoas achavam ou daquilo que as pessoas esperavam de mim. Não, eu não quero mais, eu não tenho mais tempo para perder, gente. E eu sou jovem, eu sei disso. Mas eu sinto que tenho menos tempo que antes. Ou talvez a consciência de viver o que Deus tem para mim, um senso de urgência tá tão dentro de mim que eu acho que eu não posso errar, mas eu sei que eu vou errar. Mas eu quero tentar minimizar todos os erros possíveis da minha vida e eu acho que suprir as expectativas dos outros eu não tenho mais tempo para isso. Outra coisa que eu aprendi, gente, é que eu não dou conta de tudo. E eu nem tenho todas as respostas. A gente vive num mundo onde a gente tem que dar conta de tudo. A gente tem que ser mãe perfeita, esposa perfeita. A gente tem que ser profissional perfeita. Gente, não, a gente não dá conta de tudo. A gente vai precisar entender que a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos. Isso é uma mentira. E a gente vive dentro disso. A gente não tá conseguindo equilibrar todos os pratinhos. A gente não faz nada perfeito. A gente não faz nada com excelência. A gente está surtando. E a gente está fazendo coisas demais. E eu aprendi que vai ter hora que eu vou ter que escolher o que eu vou ter que soltar. E aí é o ponto-chave, sabe? Você tem que ter muita clareza do que você, o que é importante para você e talvez aquele pratinho que você solte hoje, você volte nele semana que vem. E tá tudo bem. Eu acho que essa cobrança excessiva, e eu nem falo dos outros, mas de nós mesmas, a respeito de nós mesmas, tá acabando com a gente. Eu aprendi, gente, que eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. E eu não vou ter resposta para todo mundo, e eu não sei tudo, e é sobre isso. Outra coisa que eu aprendi, gente, é que eu não posso me sentir culpada por descansar ou por não ser tão produtiva, de verdade. Eu me peguei olhando num dia que eu falasse assim, olha, não vou fazer nada. Eu vou só fazer nada. No final do dia eu me sentia péssima. Por quê? Porque eu descansei. A gente tá num mundo onde o fazer determina o nosso valor. Então, o fato de eu fazer não determina que eu tenho valor ou que eu produzi. Não, descansar também é sagrado, gente. Então, assim, eu entendi que no meio de uma correria danada, que a gente corre, corre, corre e não chega a lugar nenhum, descansar é crucial. É crucial. Às vezes, para a gente pegar um fôlego e para a gente correr mais rápido, a gente tem que parar. E quem disse, gente, que parar é andar para trás? Não, às vezes parar é estratégia para prosseguir e alcançar novos lugares e novos níveis. E tudo bem, no meio dessa correria, você decidir um dia, 2 dias, uma semana, não fazer nada. Para descansar, mulher. Você não precisa ser altamente produtiva sempre e você não precisa ter alta performance sempre. Não. Às vezes tá xoxa capenga? Normal. A gente é ser humano e tá tudo bem. Eu aprendi isso. E comecei a fazer mais coisas quando aprendi a descansar. Meu Deus, isso virou uma chave na minha vida. Outra coisa é, tá tudo bem fracassar. Tá tudo bem não conseguir. Gente, aonde que tudo tem que dar certo na nossa vida? A rede social, gente, é um monte de gente com casamento falido postando um casamento perfeito. Porque você, além de estar fracassado no teu relacionamento, você tem que mostrar para os outros que você não tá. Gente, tudo bem. Não é que você vai postar que tá tudo ruim, mas qual é a necessidade de mostrar que tá tudo bem quando não tem nada bem? Tá tudo bem, gente, você decidir algo e voltar atrás e dizer, isso não deu certo. Tudo bem ter que recalcular a rota, tudo bem você planejar algo e você não conseguir executar.
Tá tudo bem. Aonde que a gente precisa sustentar uma farsa em nome de uma vida zero fracassos, quando na verdade a gente está super fracassada. Aí a gente não consegue nem recalcular a rota para pegar o caminho do nosso sucesso, daquilo que a gente tem, que Deus tem para nós, do nosso propósito, porque a gente quer sustentar algo que está insustentável. Eu aprendi, gente, não deu certo. Tudo bem, vamos fazer de novo. Tá tudo bem. Tudo bem eu ter que desistir desde que Deus esteja comigo nisso. Tá tranquilo. Tá ótimo. Gente, isso é libertador quando você entende isso. É libertador. A gente vai ver Pedro, gente, se sentindo fracassado, voltando para as redes, e Deus falando: aí não é teu lugar. Tudo bem, eu achei que era. Tá, tudo bem, vamos recalcular a rota de novo. Tá, não. Eu não posso admitir que eu errei e que eu tomei uma decisão. Não, eu vou ficar aqui. Não, tá bom, Jesus, eu entendi, eu errei. Não era para ter feito isso. Tá, tô largando de novo e tô voltando pro propósito. Isso é humildade e isso é libertador. Aprendi também, gente, que tem um botão de silenciar na nossa vida. Desculpa, eu não sou obrigada a ver status que fica jogando indireta e ofendendo os outros quando eu sei que é para mim. Não tem nem a capacidade de assinar o nome. Eu silencio, não preciso bloquear. Mas eu silencio. Gente, eu não sou obrigada a beber o veneno dos outros. Não sou obrigada. Não sou obrigada a saber de coisas que não me façam bem. Ah, vou te contar um. Calma aí. É sobre mim? Vai me edificar? Não, não sou obrigada a saber, eu não quero saber. Não sou obrigada a ficar consumindo notícias ruins de forma insaciável. Sabe, gente, a gente vai absorvendo tanta coisa ruim, a gente vai absorvendo. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Então eu aperto o mudo e sigo feliz. Às vezes, informação, gente, não é edificante. Estar desinformada é o melhor caminho que a gente tem que seguir. E às vezes eu prefiro não saber para ser mais feliz. Uma lição que eu trago para minha vida, gente. Eu não posso mudar ninguém, mas posso mudar as minhas atitudes. Então, essas lições foram em circunstâncias que eu vivi, pessoas que eu me deparei, que muitas delas eu não tenho poder de mudar ninguém e as pessoas não querem mudar. Mas eu posso mudar o meu posicionamento e é isso que eu estou compartilhando com vocês. Outra coisa que, como eu falei com vocês sobre os 40 anos, às vezes, gente, não é que eu estou atrasada, talvez eu só não estivesse pronta. Você vai perceber, Moisés começa o ministério com 40 anos. Tem homens que começaram o seu ministério com uma certa idade e às vezes a gente acha que está acabado. E eu posso dizer para você que eu estou nessa transição de 39/40 e já pensei, gente, já era para eu estar vivendo algumas coisas e eu não estou, mas agora eu tenho entendido que não é que eu estou atrasada, mas eu não estava pronta. É claro, tem coisa que a gente tá atrasada, mas tem algumas não. Tem algumas que realmente eu não estava pronta, eu não saberia administrar, eu não estava amadurecida, eu não tinha entendido ainda o que Deus tinha para minha vida. Então, tudo bem. O problema é que a régua tá na comparação. Então, você tá olhando para outra pessoa e você não tá olhando para você. Então, assim, Deus vai fazer com cada um na medida que cada um suporta. Então, assim, o tempo que você está perdendo, olhando para o que o outro está vivendo e você está atrasado, aí você está atrasando o que Deus tem para sua vida. Porque quando você olha para o lado, você atrasa o teu passo. Então, assim, olha para você, olha para o que Deus está fazendo, permita ser aperfeiçoada, forjada, lapidada, preparada, amadurecida e viva no tempo certo aquilo que Deus tem para você e para de olhar para o outro, para de comparar. A gente acha que a gente está atrasada porque a gente está olhando a velocidade que o outro está chegando. Porque se a gente não comparasse, como que a gente ia saber que a gente está atrasada? E eu aprendi a parar de olhar para o outro e começar a olhar para a minha própria jornada e para aquilo que Deus tem para mim e entender que eu preciso estar pronta para receber e para viver o que Deus tem. E é isso. É isso. E aí entra o que eu tô falando, é injusto se comparar. Tem pessoas que tiveram uma família que deu suporte, que não precisou trabalhar, que conseguiu ter ajuda de estudo e teve uma educação melhor. E teve pessoas não, que teve que lidar com um turbilhão de coisas. Então, se comparar é muito injusto pra gente. É muito pesado. E quando a gente entende que a gente não tem como a gente comparar, isso é libertador, gente. Isso sentir um peso das nossas costas. Cada um tem uma história. Então, por mais que a gente possa viver coisas parecidas ou chegar em destinos aproximados, mas cada um tem uma história. Cada um dá os seus próprios passos. Se comparar é injusto demais com você mesma. Outra coisa que eu aprendi é que ninguém é obrigado a apoiar os meus sonhos e acreditar naquilo que está no meu coração. Eu tenho outro canal aqui no YouTube e eu falo sobre moda lá.
E meu canal é aqui, gente. Aqui é um bate-papo. De verdade, assim, eu não tenho almejo muitas coisas aqui. Aqui eu abri esse canal para ser um lugar de bate-papo, onde eu vou abrir meu coração, vou compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo, e é isso, não tem muito roteiro, e é aquilo que Deus vai falando comigo durante a minha semana, coisas que eu tenho anotado no meu bloco de nota que eu vivi durante o ano. Eu estou abrindo meu diário e compartilhando com vocês, eu não tenho muitas expectativas para cá, eu só quero realmente compartilhar com vocês os meus 5 pães e 2 peixinhos. Mas lá é profissional. Então, lá eu monetizo, lá é minha renda. E eu percebi, gente, que as pessoas mais próximas não me apoiam. E ninguém é obrigado a acreditar nos nossos sonhos. Quando eu entendi isso, foi libertador. Às vezes a gente quer impor para o outro que ele aposte, acredite, invista naquilo que é o nosso sonho, que é o nosso desejo. Não, gente, é nosso. É nossa obrigação se comprometer com aquilo que a gente está sonhando, com aquilo que a gente está projetando e entender que ninguém precisa se comprometer a não ser nós mesmos. Isso também é um alívio. Você para de ficar com o ranço dos outros porque eles não curtiram, não compartilharam, ou porque não divulgou, ou porque, sei lá, comprou o bolinho na amiga e não comprou com você. Sabe? Isso é libertador. Ninguém é obrigado a nada. Você sim é obrigada a se comprometer com os teus sonhos, com os teus projetos. E os outros são os outros. Eu entendi isso, gente. Isso virou assim uma chave real no meu coração. É um nível de maturidade um pouquinho além. Mas te libera. Libera o outro, sabe? E aí você se preocupa com o que tem que se preocupar, não com isso. Outra coisa que eu aprendi, isso foi recente. Assuma o seu lugar e o seu propósito. Às vezes a gente está querendo viver aquilo que os outros estão vivendo. Então, você está querendo fazer aquilo que você está vendo o outro viver. Não! Às vezes o que você vai viver e o seu lugar é totalmente diferente daquilo que outras mulheres estão vivendo. Você vai ver num texto, num cenário, 2 mulheres. Jael e Débora. Débora profetiza, era uma juíza, era uma mulher de voz, de autoridade, de visibilidade. Já era uma dona de casa, gente. Sabe? Que estava servindo leite, fazendo bolo no cafezinho da tarde, estava cuidando dos filhos. E elas entenderam, cada uma assumindo o seu papel e cumprindo o seu propósito. Às vezes a gente está almejando o lugar da outra e não está vivendo aquilo que está separado para nós. É sobre isso. Entender isso e assumir o nosso lugar é viver o nosso propósito. Então, às vezes, a gente está olhando muito para aquilo que os outros estão vivendo e isso está confundindo a nossa mente. Na era da internet, então, a gente admira, mas a nossa inspiração precisa vir do Espírito Santo de Deus, porque ele que vai ministrar conosco, na nossa individualidade, o que Deus tem para nós. E às vezes a gente está se inspirando em outras mulheres e o lugar delas não é o lugar que Deus tem para nós. E aí a gente automaticamente deixa de viver o nosso propósito. Talvez o seu propósito não tem nada a ver com ser vista, não tem nada a ver. Você vai ser uma mãe que vai cuidar do miligrama dessa geração, entende? E é isso, você vai cuidar da sua casa, você vai abraçar os outros na rua, na fila do supermercado você vai liberar uma palavra que vai transformar a vida de uma mulher, de um homem, de uma criança, de um jovem, e talvez você nunca vai ser conhecida, você nunca vai ser vista, você nunca vai ser assistida, e tá tudo bem. Assuma o seu lugar e viva o seu propósito. Isso virou uma chave na minha vida. Existem paradas que são necessárias e cuidados que são essenciais. Às vezes a gente precisa parar para se cuidar. A gente cuida de tudo, de todos, todo o tempo, sempre, e a gente não entende que existem cuidados que são essenciais para as nossas vidas e são pausas que são inegociáveis. Às vezes parar para cuidar, para fazer uma unha, parar para cuidar e fazer um cabelo, parar para ir a um shopping, assistir um filme sozinha ou com uma amiga, sabe? A gente sente muita culpa de cuidar de nós mesmas. Às vezes deixar de comprar algo para o seu filho e comprar algo para você, isso é libertador, isso faz parte do processo. Não tem como a gente cuidar de ninguém se a gente não tiver condições de cuidar de nós mesmas. Então, assim, esse é um princípio. Não dá para cuidar de ninguém se eu não cuido de mim, sabe? Isso é uma hipocrisia e a gente não sustenta. Então, acho que entender que existem paradas na nossa vida que são necessárias e cuidados que são essenciais, isso é voltar a olhar para nós mesmos, isso sim também é algo que nos dá um fôlego para nossa jornada. E última, eu não sou perfeita e tá tudo bem.
Eu não sou a mais bonita, eu não tô com o cabelo sempre impecável, a minha devocional nem sempre vai estar em dia, nem todos os dias eu vou ouvir Deus falando comigo e nem sempre eu vou sentir arrepios, nem sempre eu vou ser a mulher mais carinhosa, mais desejável, nem sempre eu vou ser sempre a melhor amiga, eu vou decepcionar, eu vou me frustrar. Tem dias que eu vou estar triste, tem dia que eu não vou querer ver ninguém, e tem dias, e tem dias, e tem dias. Eu não sou perfeita, e tá tudo bem. Entender isso, entender a nossa individualidade e respeitar isso, mulher, vai fazer você realmente se conhecer e entender que não é sobre ser uma mulher perfeita, mas é sobre ser filha. Sim, já estamos em dezembro, o último mês do ano, mas eu tenho certeza que 2026 Deus tem coisas maiores para fazer nas nossas vidas. Mas aprenda com seus erros. Isso é sábio. Beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.